Vai lá beber sua água, usar seu banheiro. Nós vamos hoje compartilhar um pouquinho a palavra do Senhor a respeito dos processos que Ele tem feito nas nossas vidas. E a mim me coube, eu vou tentar falar bem bonito hoje, tô brincando. A mim me coube a responsabilidade de trazer uma porção da palavra nessa noite. E, como eu bem disse, é uma responsabilidade, e toda e qualquer responsabilidade a gente fica, né? A gente fica com um friozinho na barriga, com as pernas tremendo, mas nós sabemos do grande valor que existe na palavra de Deus. Que bom que não tem ninguém se sentindo sozinho aí atrás, porque eu falei que tem cadeira aqui na frente, mas é uma grande responsabilidade, né? Trazer na plataforma o ensino da palavra, a correção da palavra, os pequenos ajustes que o Senhor tem nas nossas vidas através da palavra dele. Não é fácil, porque a gente sempre tem aquela balança no nosso coração. Isso é para mim, isso é para o povo, isso é da minha carne, isso é do Espírito. A Juliana está rindo porque ela sabe o que eu estou falando. Isso, mas é maravilhoso, gente. É uma responsabilidade tremenda, mas é um privilégio também daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, a gente poder compartilhar um pouco, apesar do nervosismo. Estamos aqui. Amém? Deixa eu só beber uma água e a gente começa. Bom, a palavra que eu vou trazer nessa noite não é uma palavra que o Senhor me deu instantaneamente, não é uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração apenas em um dia. É uma palavra que foi sendo construída ao redor, né, da minha vida no ano de 2025. Em 2025, ano passado, o William falou, esse mês eu vou pregar, o mês que vem o Michel, o Jadson, o Daniel, o Tiago e você. Eu falei, não precisa, não carece, não, tá tudo bem. E eu fui empurrando com a barriga, né? Mas, o que acontece? Quando a gente vem trazer uma palavra de púlpito, ou às vezes até mesmo na célula, a gente tem certeza no nosso coração da responsabilidade. Então, a gente tem certeza que a gente precisa ter autoridade para falar sobre aquilo que a gente vai ministrar. Porque se a gente não tem autoridade, se a gente não passou por aquilo, se aquilo não nos trouxe autoridade, é muito fácil. Porque eu posso ir no YouTube, pegar uma pregação e falar. É muito fácil isso. Mas isso não gera vida, nem em nós e nem em quem ouve. Porque nós não vivemos, não podemos viver apenas das experiências dos outros, daquilo que os outros falam. Nós temos que viver das nossas próprias experiências com Deus. Então, nós entendemos essa responsabilidade. Obrigada, Brendinha, vencendo a vergonha de vir aqui na frente. E se você trouxe papel e caneta, você faz muito bem. Porque sim, eu tenho 40 a mais. E sim, eu sou do tempo da caneta Bic. Pequena, linda, maravilhosa, simples, básica, que funciona muito bem. Então eu sou isso aqui, ó, o básico que funciona. Papel, mas eu também não sou contra você que queira usar o seu celular, desde que você tome vergonha na sua cara e anota a palavra, porque a palavra é do Senhor, não é minha. Então anota, porque senão você vai sair daqui, você vai esquecer. Você vai lembrar de uma palavra e isso não vai fazer diferença na sua vida hoje. Só que amanhã ou depois, como diria minha avó, e eu amo ditados populares da minha avó,
a barriga vai doer de novo. E quando a barriga doer, você vai procurar onde? Né? Então, por isso que é bom anotar. Mas tudo bem, depois dessa bronca, vamos continuar a palavra de Deus. Com muito amor e carinho. Para quem está anotando, seja no celular ou seja a caneta, o tema da palavra é... Tcharam! Eu e o meu pior ídolo. Ai. Bom, no ano passado, ano retrasado, eu acho, eu recebi um presente muito valioso. Eu estou com 2 presentes aqui hoje. Até mais, na verdade 3, ó. Eu ganhei essa Bíblia, ó, que linda, maravilhosa. Você também, Esther, mas eu estou falando da minha Bíblia. A Bíblia que eu ganhei, linda, maravilhosa. Eu ganhei esse livro, Liturgia do Ordinário. Pensa num livro feito para a vida da mulher. É esse aqui. E eu ganhei também essa linda camiseta. Por isso estou usando em homenagem ao meu amigo, meu filho amado. Bom, vamos lá. Visto que eu já falei mas o intuito de falar disso não era só pelo intuito de, oh, meu Deus, estou recebendo presente. Não tem nada a ver com isso. Mas sim, eu ganhei esse livro e eu criei vergonha na minha cara, né? Abri o livro e li. E durante o ano passado inteiro, eu consegui, pela graça e misericórdia do Senhor, ler 4 livros. E esse foi o 5º livro. Só que esse livro, eu comecei a ler ele em janeiro. Olá, Everton. Parei minha palavra só para falar com você. Que bom que você veio. E eu comecei a ler ele em janeiro e eu degustei ele, na verdade, até dezembro. Eu terminei ele, mas eu voltei nele. Então, esse livro, eu fiquei nele o ano inteiro. E é um pouquinho dele também que eu vou acabar compartilhando hoje aqui. Tá? Eu estou dando os créditos porque não é só meu, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, o Senhor, o ano passado, foi trabalhando em mim a respeito de alguns ídolos que existiam no meu coração. Ídolos, desculpas e muitas outras coisas. Mas antes de começar, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Josué. Tá aqui, ó. Josué 24. Saúde. Josué 24. Nós estamos lendo a palavra de Deus, né? Lendo assim, todo mundo lê, eu sei. Mas nós estamos num acompanhamento aí, num plano de leitura. E esses dias nós passamos, há uns dias atrás, por Josué 24. Bom, enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou orar. Aleluia, Pai. Querido Deus, Espírito Santo, boa noite, Senhor. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da sua santa palavra, diante da tua santa presença, Pai. E nós nos colocamos agora, Senhor, em nome de Jesus, com os nossos ouvidos abertos, para ouvir e receber a tua palavra. Nós nos colocamos agora, Senhor, com os olhos abertos, para ver e enxergar, Senhor, a beleza da tua palavra, Senhor, revelada a cada coração, Jesus. Revela hoje, Senhor, a cada coração a beleza da tua palavra, a verdade que há na tua palavra. Senhor, a tua palavra nos diz que o coração do homem se inclina para o mal. Mas hoje nós clamamos, Espírito Santo, revela. Espírito Santo, revela a cada coração qual é a inclinação do mal, para onde nós estamos indo. Aquela que o Senhor nos fala, ei, onde você está? E nos revela e nos mostra, não o erro dos outros, Pai, mas os nossos próprios. Nos revela, nos mostra, Senhor, e nesta noite, Deus, que a tua palavra venha exatamente fazer aquilo que ela nasceu, que ela foi elaborada para fazer, Senhor. Trazer vida em cada coração. Pai, em nome de Jesus, que o terreno do nosso coração hoje esteja aberto
para receber a tua palavra. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, que possamos, Senhor, com as nossas mãos tatear a tua presença, Senhor, falando especificamente em cada coração aqui nesta noite, porque o Senhor nos toma pelas mãos e o Senhor nos conhece a cada um de maneira individual e de maneira específica. Eu peço que a tua palavra hoje, nesta noite, produza em cada coração fruto de arrependimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, vamos lá. Em Josué 24, eu vou ler a partir do versículo 14, tá? Diz assim: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos dos seus antepassados, que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates, no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Tá ali. Obrigada. Tá bom. Você vai deixar aí? Aí eu leio daí. Isso, é o 15 agora. Obrigada. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode continuar, por favor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andávamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Eu vou até o 23, tá? Por favor. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes terem feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunha contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, o Deus de Israel. Amém. Até aí. Na minha versão diz: lancem fora, pois, os falsos deuses que estão no meio de vocês e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. Bom, a palavra que o Senhor me trouxe, eu vou dividir ela em 3 partes. Claro, eu sou professora, começo, meio e fim. Primeira parte, reconhecimento, tá? Para você que está anotando com a caneta, quem quiser caneta eu tenho, quem quiser papel eu também tenho. Reconhecimento, segunda parte, identificação, terceira parte, posicionamento. É sobre isso que nós vamos falar. Gente, o Senhor tinha me trazido, né, a respeito de Moisés e de Josué mais necessariamente, especificamente, que Josué precisou ser um homem forte e corajoso. E todo mundo sempre usa essa passagem, né? Quando a gente quer fortalecer alguém: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E sim, o Senhor disse para Josué: seja forte e corajoso. Mas não apenas para Josué vencer aquilo que ele tinha de dentro dele, de acreditar que ele precisava ser forte e corajoso. Mas Josué precisou ser forte e corajoso para conduzir um povo
Porque não é fácil. Quem é líder de célula? Não é fácil conduzir um povo. Então, é para isso que eu quero falar para você nessa noite, você que é líder de célula, seja forte e corajoso para conduzir um povo. Não é fácil, mas não é impossível. Josué conseguiu. Ser humano igual a gente. Então, isso o Senhor foi trazendo para mim também, né? Porque, gente, não é fácil você conduzir um povo, mas é necessário. É necessário porque nós estamos vivendo em dias em que as nossas mentes estão conturbadas por uma cultura completamente fora da palavra de Deus. E sim, a cultura do mundo nunca, em ponto nenhum, eu não estou falando aqui de política, de A ou de B, não é isso, mas a cultura lá de fora nunca vai ser igual à cultura do Senhor. Nunca vai ser igual à cultura da palavra. Então é claro que é difícil. E é para isso que a gente precisa ser forte e corajoso. Para conduzir um povo na palavra de Deus. E não apenas naquilo que a gente acha que é o que não é. A gente precisa aprender a ser forte e corajoso para conduzir um povo na palavra. E não através daquilo que a gente acha. Ou do que a gente sente. Josué, ele não falava... Quando ele falou aqui, escolham a quem vocês vão servir, Josué não estava falando para uma cultura de fora. Josué estava falando para uma cultura de um povo de dentro de que tinha experiências com o Senhor. Então, nessa noite, o Senhor está falando para nós, o Senhor não está falando para quem está lá fora. O Senhor está falando para nós, escolha hoje quem você vai continuar servindo. A você mesmo, aos seus deuses que estão no seu coração, ou a mim, ou ao Pai, né? Ou ao Senhor. Então, isso é importante a gente saber, porque é muito fácil a gente falar, né? Às vezes até colocar uma plaquinha lá na casa, porque eu quero ter na minha também, essa frase linda de Josué, né? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas Josué não estava falando isso para quem não acreditava em Deus. Ele estava falando para quem já tinha tido experiências com Deus. E aí vem o reconhecimento. Nós precisamos reconhecer quem são esses deuses. Que deuses são esses? Porque é óbvio, gente. É óbvio, mas eu vou explicar. É claro que no contexto de hoje, atual, eu não estou falando de imagens, tá? Eu não estou falando das imagens que outras religiões têm. Porque eu não estou falando para aquele povo. Eu estou falando para quem está aqui dentro. Eu estou falando para quem tem Jesus como seu único Senhor e não tem altar na sua casa para Deus nenhum. Nenhuma imagem. Então, o primeiro ponto que nós precisamos é reconhecer. Reconhecer é olhar para dentro de nós e reconhecer os ídolos que estão no nosso coração. Mas como nós vamos reconhecer se a gente não tiver experiência? Sem experiência, você não reconhece, você não cai em si. A experiência, ela nos traz o reconhecimento da balança do nosso coração. Ah, poxa, isso aqui está mais pesado. Isso aqui está mais leve. Ah, eu estou pendendo muito para um lado. Eu estou, fazendo muito isso aqui. Eu estou fazendo menos isso aqui. Então, o reconhecimento, ele vai nos trazer, na presença de Deus, uma balança para a gente começar a reconhecer os deuses dos nossos corações. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é identificação. Aquele povo reconhecia Deus como Deus. Mas a história nos conta, e nós olhamos e sabemos que logo mais à frente eles abandonavam até mesmo o próprio Deus. E outro detalhe que acontecia é a próxima geração não ouviu dos feitos do Senhor. E se a próxima geração não ouviu,
E aí tem um outro ponto. Não é só não ouvir. A próxima geração, nós não ensinamos a próxima geração a ter experiências com o Senhor. Porque ouvir, nós vamos ouvir, mas talvez ali, eu não sei, não sou estudiosa do caso, mas um ponto é, se eu não conto para a próxima geração o que aconteceu, como foi, a cultura vai se perdendo. Se eu não aponto para a próxima geração como buscar o Senhor, como olhar para a palavra, como ter devoção no coração, como se apartar do mal, porque a palavra diz que o nosso coração ele se inclina para o mal. Então, se ele se inclina para o mal, eu preciso me posicionar e me apartar do mal. Só que se eu não ensino a próxima geração a fazer isso, é óbvio que eles vão se afastar cada vez mais do Senhor. Então, a responsabilidade também é nossa, de levar esse assunto com seriedade. Se a próxima geração não conhece, eu não estou falando aqui de quem conhece e não quer praticar. Aí é a escolha, e escolha pertence a cada um. Como diria minha avó, eu não vou falar o que ela fala, mas escolha é igual nariz, cada um tem o seu. Então, a responsabilidade que nós temos de transferir corretamente a palavra de Deus para a próxima geração e os seus feitos. Bom, identificação. No ponto da identificação, nós começamos a entender quais são os deuses que moram no nosso coração, visto que nós não temos altares formados por pedras ou por imagens, mas nós temos altares no nosso coração. No nosso coração, nas nossas práticas e na nossa mente. E aí nós precisamos, lembra que eu falei, reconhecer e agora identificar. Bom, beleza, como que eu identifico? Tendo experiências com Deus, como que eu identifico? Ouvindo a palavra de Deus, tendo meu tempo ali com o Senhor, onde Ele vai me mostrar. E aí? Primeiro ponto que eu queria colocar na identificação. Você tem ignorado a existência de Deus no seu dia a dia? Não, claro que não. A gente é crente, a gente vem para a igreja, a gente reconhece. Mas será que no nosso dia a dia nós não temos ignorado a existência de um Deus soberano? Que sim, Ele decide sobre as nossas vidas. Não é as nossas decisões. Não é para onde eu vou, o que eu quero fazer. Você não é mais dono de você mesmo. Você assinou um atestado de óbito da sua própria vida. E quando a gente não reconhece a existência de Deus, eu não estou falando de um culto de domingo, porque num culto de domingo é fácil reconhecer a existência de Deus, gente. É muito simples, é muito fácil. Tá todo mundo no mover, tá todo mundo cantando, adorando. A gente reconhece ali a existência de um Deus soberano. Mas quando a gente vai para casa na segunda-feira, que a criança chora, que não deixa dormir, que a gente tem que levantar para ir trabalhar, que a gente tem que pegar o ônibus, que a gente tem que pegar o carro, que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que lavar a louça, que a gente tem que lavar roupa, que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Se nós não reconhecermos nesses pequenos detalhes, no meu dia a dia, e aí vem essa parte do livro, a existência de um Deus que continua sendo soberano enquanto eu lavo a minha louça, sem reclamar, enquanto eu lavo a minha roupa, sem reclamar, nós precisamos reconhecer a existência de um Deus soberano dentro da nossa casa. Nós precisamos reconhecer a existência de um Deus soberano não dentro da igreja, porque isso é fácil. Nós precisamos reconhecer a existência de um Deus que é poderoso para agir quando eu não tenho dinheiro para pagar aquela conta. Mas aí é fácil, eu vou clamar, porque a barriga doeu, eu vou clamar. Mas e quando está tudo bem? Eu preciso continuar reconhecendo a existência de um Deus que sim, Ele é o meu Pai, Ele manda, eu obedeço.
Um outro ponto. Esse é o primeiro ponto que a gente não pode esquecer. Não ignorar a existência de Deus no nosso dia a dia. Um outro ponto, preguiça. Um altar que tinha muito no meu coração, gente. Preguiça. A Nicole tá rindo. Tá rindo não, ela tá se identificando. A preguiça, gente. Cara, como era difícil para eu vencer. Quando eu sentia que o Espírito Santo estava me chamando para orar, para fazer alguma coisa, eu falava, não, escolhe outro. Passa a vez. Comigo não vai dar. Eu lavei, eu arrumei. Passei não, porque eu não passo. Eu lavei, eu arrumei, eu dei banho, eu cuidei, a criança chorou, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Escolhe outro. Passa direto, por favor. Preguiça. Preguiça no dia a dia. Isso é um pecado muito forte. É um altar no nosso coração. Não vou me alongar muito nesse, porque tem bastante altares aqui, tá? E o Senhor foi me trazendo muitas outras coisas. Preguiça, isolamento. Quantas vezes? Não, eu prefiro ficar aqui na minha. Eu não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo, tá tudo bem. Isso é um altar no nosso coração. Nós não fomos feitos para o isolamento. Nem na época da pandemia. Essa pandemia não desceu na minha goela até hoje. Enfim. Nós não fomos feitos para o isolamento. Então, se você tem se isolado, se o isolamento faz parte de um altar no seu coração, você precisa analisar o seu coração, porque o coração do homem tende para o mal. Fofoca. Língua maior do que a boca, como diria minha avó. Língua maior que a boca. Eu preciso te falar. Eu preciso te falar. Eu preciso te falar. Eu preciso te falar. Você precisa mesmo? Acho que isso não pega muito os homens, não, né? Pega mais a mulher. Ou não, né? Não sei. Enfim. Altares, né, gente? Fofoca, preguiça, isolamento, mentira. Às vezes você é tão mentiroso que assim é como água escorrendo, assim, é uma coisa simples que não tem necessidade de mentir. Pequenas coisas. E eu fiquei tão feliz esses dias que o William falou, Mô, a gente foi fazer algo e o fulano falou assim, olha, eu sou mentiroso. E aquilo não me trouxe vergonha, assim, falar, nossa, não sei o quê. Não, nem julgamento. Falei, cara, ele reconheceu. Reconhecer a primeira parte, gente. Se a gente não reconhecer que a gente precisa de um Deus que é soberano, Ele nunca vai ter acesso às pedras e aos muros que estão construídos no nosso coração. E que não foi Ele que colocou lá. Fomos nós, com as nossas escolhas. Preguiça, fofoca, isolamento, mentira, bagunça. Aí a gente deixa as coisas para fazer depois, porque aí já junta a procrastinação também. Não, depois eu faço. E a bagunça vai virando, Mas eu não quero falar só da bagunça e da desordem, porque sim, todos nós, ou alguns, a maioria de nós sabemos que a desordem, a bagunça, ela atrai mesmo demônios, né? Então, assim, a bagunça, ela não é de Deus. A desordem, ela não é de Deus, porque Deus é um Deus ordeiro. Deus fez as coisas em ordem. Então, um povo rindo ali. A bagunça, a desordem, ela não é de Deus. Então, assim, aqueles jovens que não dá para abrir o guarda-roupa. Tiago, por que a Graça está te alisando aí? Não dá para abrir o guarda-roupa, porque tá... E outra coisa, tem roupa demais, gente. Precisa de tanta coisa assim? Precisa de tanta roupa? É muito engraçado que você vai me ver sempre com as mesmas roupas. Uma vez ou outra, quando eu ganho uma nova, assim, ó, já saio para usar. Enfim, às vezes você não precisa de tudo aquilo que tá.
Claro que também você não precisa ter as duas calças, ou essa ou aquela, né? Você pode ter umas duas a mais também. Não tem, né? Você tem que ter equilíbrio. A desordem. Agora, um outro ponto também que pega muito nós, né, mulheres. Limpeza demais. Porque tudo tem que estar limpinho, tudo tem que estar arrumadinho, tudo tem que estar passadinho, tudo não pode ter um passadinho, não, a gente não passa. Respeito às mulheres que passam. Tudo tem que estar ali bonitinho, bonitinho. Gente, como Deus me pegou nisso aqui. Porque eu falava, não, eu não quero ser perfeita, não, eu não sou perfeita. Mentira. Mentira na cara dura. Você quer sim. Porque o chão tem que passar o pano naquele dia. Tem que lavar o banheiro naquele dia. Tem que fazer tudo. Tem que ser assim, 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 assim. Não, arrumar a cama. A desordem não pode também. Então a gente também precisa tomar conta disso no nosso coração. Porque claro que Deus é um Deus ordeiro e não gosta da bagunça e da sujeira. Mas você não vai morrer se a sua casa não for limpa aquele dia. Acorda. Vai beber água, lava o rosto. Outra coisa, gente. Rotina perfeita. Não, porque... né, eu amo esse livro porque ele fala muito de rotina. Não, nós vamos acordar, e aí nós vamos tomar café da manhã às 9, e às 9h30 nós vamos terminar, e às 9h40 ela vai tomar banho, e vai arrumar, e vai ser assim, assim, assado. Sandra Cristina Ribeiro Guidelli. Pra quê? Pra quê? Eu não estou dizendo que falta de rotina é bom, não é. Principalmente quando a gente está educando filhos. Quem não pegou isso, quem vai casar, pega. A rotina, amém. Amoras da minha vida. A rotina, ela é essencial, ela é importante, porque ela organiza o pensamento da criança. A criança não, o que vai acontecer agora? Não, ela sabe que ela vai fazer isso, isso, isso e isso. A Gabriela, gente, ela nunca precisou dessas coisas, de rotinas, ela nunca precisou. Ela sempre foi aquela menina que eu falei, faça, e ela fazia. Faz isso. E ela fazia. Aquela coisa linda, maravilhosa. De repente, eis que surge a Isabela na minha vida. Virou minha vida de ponta cabeça. A Isabela precisa de rotina estabelecida na cara dela. 5 anos. Então eu fui, montei a rotina dela. Peguei uma caixa de papelão que vive tendo lá em casa, rasguei, montei. Claro que eu sou professora, então eu recortei, fiz uma borda, escrevi bonitinho, né? E coloquei lá a rotininha. Mas, quando eu estava montando, eu falei assim, eu vou colocar o horário. Na hora o Espírito Santo me falou, pra quê? Porque aí você vai ter que acordar ela às 7 da manhã, e se ela não acordar, calma. Então, sim, eu coloquei. Na hora que acordar, vai arrumar a cama, vai orar. Vai orar primeiro, eu coloquei orar primeiro para ela não entender orar como uma obrigação. Desde pequena a gente tem que ser intencional. Aí coloquei orar, arrumar a cama, depois trocar de roupa, tirar o lixo, não sei o que, enfim. Mas eu não coloquei horário, porque na hora que eu ia pôr horário, o Espírito Santo falou comigo, para que horário? Ela precisa saber o que ela precisa fazer. Mas ela não precisa de saber 7h30, 7h40, 7h50. Não. Então, calma, relaxa. Tá tudo bem. O importante é ela organizar o pensamento dela. E graças a Deus está dando certo. Eu falei, William, hoje eu fui com ela ali naquele parquinho. Falei, gente, eu não dei uma bronca. Eu sentei, ela brincou. Senhor, é resposta de oração. Olha, glória a Deus. Vamos continuar. Então, a rotina perfeita, ela não precisa existir. Precisamos de uma rotina, mas ela não precisa ser estática, quadrada. Ninguém entra, ninguém sai. Porque isso também é um Deus no nosso coração. Por quê? Porque quando alguma coisa sair do lugar, eu vou espernear.
Quando eu chegar em casa e eu ver que a cama não foi arrumada, eu vou espernear. Igual eu fiz várias vezes. Não arrumou a cama? Você trabalhou o dia inteiro aqui. Do lado da cama. Sandra Cristina Ribeiro Guidelli. Nada pode sair do lugar. Até nisso, né? Eu vou chegar nesse ponto mais para frente, mas era só para falar. Nós criamos uma rotina lá em casa de toda segunda-feira fazer uma programação com a família. E aí, de repente, me chega uma pessoa linda, maravilhosa, que eu amo demais, chamado Daniel. E aí ele falou, marcou algo com os homens na segunda-feira. Eu falei, como? Não. Segunda-feira é o dia da família? Segunda-feira? Não, segunda-feira não. Aí eu arrumei um compromisso na segunda-feira. Aí eu falei, segunda? Não podia ser outro dia? Não, ela faz aniversário na segunda. Tá bom, eu vou ver o que eu faço. Tá vendo como é com a gente? A gente pensa de outra forma. E aí eu falei, não, tá bom, a gente faz aqui nosso tempo, não sei o quê. Depois você vai lá com os meninos, glória a Deus, tá dando certo. Então, o Senhor mexeu na nossa rotina também. E tá tudo bem, porque eu preciso lembrar sempre do primeiro ponto. Eu não posso ignorar a existência de Deus no meu dia a dia e na minha rotina. Procrastinação, já falei. Programações perfeitas. Não, porque segunda a gente vai fazer isso, terça, quarta, quinta, sexta. Isso entra em rotina também, né? Aí na programação, porque vai ser assim, 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 assado. E se Deus quiser entrar e mudar tudo, deixa. Ele é soberano. Não é a gente, não é a nossa vontade. Uma coisa que o Senhor me pegou muito. Um altar que tinha no meu coração que, assim, na verdade, eu não acho que ele tinha. Mas a partir de um certo momento, eu fui ficando uma pessoa muito sem paciência. E aí eu comecei a criar um altar dentro do meu coração que ele existia muito dentro da minha casa. E fora da minha casa, não. No meu serviço e na igreja a qual eu congrego, e você também. A pessoa educada, sorridente para todo mundo. Mas chegava em casa brava, ríspida o tempo todo, sem paciência com as filhas e com o marido. Mas fora de casa, alegria em pessoa. No trabalho, sorrindo para 20 crianças passando ali, na minha sala entrando. E aí, minha filha acordava e falava, bom dia, mãe, bom dia. Você não fez? Por que você não arrumou? Já acordava assim. O tênis está lá, você não colocou, cria vergonha na sua cara. Acordava assim. E aí chegava na escola, boa tarde, boa tarde. Chegava na igreja, olá, boa noite, tudo bem? Que linda. E em casa, você não fez, você não viu, olha aí, não sei o que lá. Um altar no meu coração, de quê? Hipocrisia. Hipócrita. Há um mês atrás, mais de um mês atrás, e eu sei porque está anotado, porque eu tenho um caderno que eu falo com Jesus aqui, Aí eu anoto as minhas coisas, que eu gosto de caneta mesmo. O Espírito Santo orando, de manhã o Espírito Santo falou para mim, para de ser mal educada. Para de ser mal educada. Eu falei, eu sou tão educada. Uma flor. Nossa, um anjo de candura. Nem sei o que é candura, mas só ouvi dizer. Mal educada. A pessoa te mandou a mensagem, você não quis responder. Não respondeu? Não respondi. Por que não respondeu? Porque eu não quis. Ué, você não tem um Senhor que é soberano e que manda na sua vida? Aí você escolhe a pessoa que você quer responder a mensagem, a pessoa que você não quer responder? É claro que eu demoro. Eu sou normal. Eu demoro, né? Demoro. Mas eu respondo. Parei de ser mal educada. Mal educada dentro da minha casa. Com as pessoas que a gente mais ama. Aí com as pessoas de fora. A gente sorri, a gente abre o coração, a gente fala, a gente chora. E com as pessoas que a gente mais deveria andar junto, amar, se amoldar um ao outro, as pessoas que eu era mais ríspida,
Mas são as pessoas que mais me suportam. Que conhecem totalmente a Sandra por dentro e por fora, dos avessos e de tudo. Mal educada. Achando que porque eu sou mãe, eu posso exercer um autoritarismo na vida das minhas filhas. Só que, as filhas não são minhas. Elas estão minhas, mas elas são do Senhor. Quantas vezes eu fui grossa com a Isabela, gente? Eu tinha vergonha de falar. Com a Gabi não, porque a Gabi é mais maleável, né? Mas se bem que, né, entrou na adolescência, aí minha mãe dizia que eu tinha resposta na ponta da língua, é que ela não tinha conhecido a Gabriela ainda. Que a Gabriela não tem nem na ponta da língua, já falou. E eu estou tentando ensinar ela a parar, pensar antes de falar, que é difícil. Pensar antes de falar. E quantas vezes, gente, eu fui grossa, ignorante, nossa, muito mal educada com a Isabela. Muito. Não foi pouco. Não foi pouco. E o meu marido sabe. Só ele sabe. E Deus. Porque essa menina não... Por quê? Porque ela não faz o que eu quero do jeito que eu quero. Porque a personalidade dela não é igual à minha. Porque a Gabi eu ajustei, eu peguei na rédea curta, mas a Isabela não. E eu quero que ela faça isso, que ela seja assim. O William falou, não vai ser, meu bem. Não é. Quantas vezes o William está como testemunha? Eu abri a minha boca para falar porcaria na vida da Isabela. Uma família perfeita. Às vezes a gente cria um altar de família perfeita no nosso coração. Família perfeita não existe. Nunca vai existir. Só que não é por isso que a sua família é pior que a do outro. Não é isso. Pra que família perfeita? Pra mostrar o quê? Pra quem? Pra quê? Porque eu tenho as minhas filhas lindinhas, bonitinhas. É claro que eu ponho no status quando elas estão lindas, maravilhosas. Porque eu amo mesmo, né? Mesmo sendo bravo. Mas são ídolos no nosso coração. A família margarina, a família perfeita, a família que nunca discute, a família que... É mentira! É mentira! Não existe a família perfeita. E a família perfeita existe, é a nossa. E tá tudo bem. Os filhos perfeitos. Meu Deus, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. As minhas filhas nunca vão poder dizer, eu nunca vi meus pais brigarem na minha frente. Eu acho lindo a pessoa que fala isso. Mas minhas filhas não vão poder dizer isso. Infelizmente, eu já estraguei a chance que eu tinha. Já estraguei. Foi pro ralo. Elas nunca vão poder dizer, meus pais nunca brigaram na minha frente. Mentira. Já foi. Quando eu vi, já foi. Imaturidade da minha parte. Falta de caráter da minha parte. Nossa, pastora, por que você está aqui só abrindo o seu coração para nós? Para vocês entenderem que eu também sou humana. E eu sou filha de Deus assim como você. E se eu erro, você erra, nós erramos e nós nos ajudamos a nos melhorar. Família perfeita, vida perfeita. Tudo muito lindo, muito belo. Os nossos dramas, altares de dramas. Por que isso? Por que aquilo? Por que, meu Deus? Como eu sofro. O meu sofrimento é maior que o da Júlia, meu Deus. A Júlia vem me contar uma coisa, eu conto uma coisa pior que a dela. Pra quê? Deixa a bichinha abrir o coração dela. Você não precisa ficar falando de você, que sempre você tem uma situação pior que a do outro. Isso também é um altar, o seu drama também é um altar. Que você não abre mão, não joga fora esse ídolo. Porque eu sofri na infância. Levanta a mão quem nunca. Porque eu sofri abandono. Levanta a mão quem nunca.
E se eu te digo, se você nunca sofreu abandono na sua infância, meu filho, você está na igreja. Se você for líder de célula, você vai sofrer abandono. Você vai sofrer injúria. Você vai sofrer injustiça. É só você levantar a mão para ser líder de célula. Supervisor, então, sobe o degrau. Pastor, não tem para onde correr. Você pode não ter sofrido lá na infância, mas você entrou na igreja, filho. Porque a gente é assim, ó. Nós somos imperfeitos, todo mundo é. Um dia eu erro com você, você erra comigo. E aí a gente faz o quê? Aí o Espírito Santo convence o nosso coração. Aí eu te procuro e falo, me perdoa, eu errei. E você me perdoa. Mas você também pede perdão para mim. É assim que a gente faz. Os nossos dramas, gente, não pode ser um altar no nosso coração. O drama existe, ele vai vir. Aí você passa ali um dia, 2, depois começa a deixar o Espírito Santo mexer aí e tira isso daí de você. Aí ele vai virar o quê? Depois um testemunho. Mas não para você ficar enfiando na cara dos outros toda hora. Ah, você não muda. Não mudo, porque eu nasci assim. Gabriela, enfim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Pra quê? Você pode mudar. Nós podemos mudar. Nós não precisamos nascer, crescer e morrer do mesmo jeito. Negamos a realidade. Gente, o que mais existe? Eu não quero ficar falando mal dessa geração. Mas eu preciso falar, não mal, mas eu preciso apontar alguns detalhes. Uma geração que não nega, que não enxerga a realidade. A vida é assim mesmo. Você vai ter que levantar, você vai ter que pegar um ônibus, vai ter que escovar seu dente, pegar um ônibus, se arrumar, levantar naquela hora, pegar, enfrentar. Vai ter que trabalhar, vai ter que suportar seu chefe chato. É a vida real. Ah, não, porque me maltratou, porque falou isso, porque falou... Aguenta, meu anjo. Faz parte da vida. Agora, se toda vez que você tiver você sair do seu emprego, meu filho de Deus. Não negue a realidade, gente. A idolatria, e nisso do negar a realidade, entra a idolatria do fácil. Deixa eu falar uma coisa para você. Fácil é descascar banana e comer. Só. Não existe nada fácil na nossa vida. Claro que existe. Quando você está do tamanho da Nicole ali, ó, filha da Bela. Não paga conta. Tem casa, tem 2 casas por falta de uma. Tem os avós, a avó dá presente, o vô enche de besteira. Aí tá tudo numa boa, claro. É a idade que ela tem. Mas não existe facilidade na vida adulta. Não existe, meu bem. A idolatria do fácil, você vai achar que é fácil. Não é. Eu vou usar minha amiga Érica como exemplo. Tô grávida, o Henrique, o profeta do Senhor, o amor da minha vida, e vai nascer. Foi difícil para nascer. Não foi fácil. E ela está vivendo dias que ela está sendo Senhor Jesus. Não tem sido fácil. Mas ela está edificando uma vida. Ela está abrindo mão da vida dela para edificar a vida de uma outra pessoa. Não é fácil, gente. A vida adulta não é fácil. Se vier muito fácil na sua mão, desconfia. Se um relacionamento vir fácil na sua mão, desconfia. Desconfia. Não existe facilidade na vida adulta. Inveja, trabalho demais, trabalho de menos, trabalho. Não quer trabalhar de jeito nenhum. Isso também não dá, gente. Não é assim. Comparação. Ai, você não fala, mas lá no fundo você se compara com a outra pessoa. Ai, porque ele já conseguiu isso. Eu ainda não consegui. Ai, por que isso? Ai, porque ela dormiu a noite inteira, eu não dormi. Ai, porque isso? Ai, porque aquilo? Ai, porque agora ela tem isso. Ai, porque ele tem a família perfeita. Olha, tem isso, olha, 5 filhos. Oh, glória a Deus, aleluia. É lindo, mas eu não tenho. E tá tudo bem.
comparações, falta de aceitação. Você é sempre aquela pessoa, ó céus, ó vida. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém isso, ninguém aquilo. Ó, vou morrer isolada na minha vida, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Essa falta de aceitação também é um altar, uma idolatria. Meu Deus te fez assim. É claro que a gente pode melhorar. É claro, eu vou chegar nessa parte. Ai, meu Deus, eu não sei quanto tempo, mas eu vou chegar. Suas opiniões e convicções, aquilo que eu falei. Você não muda, não muda, não muda, não muda. Você é duro, você não muda. Porque você tem a sua opinião, a sua convicção, e aquilo não muda. Você não é aberto para conversa. Você não é aberto para sentar com alguém e ouvir uma opinião diferente da sua. Por que a sua opinião tem que prevalecer? Conveniência. Não é aquele de viagem, não. Conveniente. Você fala só quando é conveniente para você. Você fala com quem é conveniente para você. Se não é conveniente para mim falar com o Jadson, eu não vou falar. Porque não é conveniente para mim. Eu só vou se for conveniente para mim. Gente, quantas vezes eu tive que ir, mesmo sem vontade de ir. Vamos nos caminhar para o final. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, no Salmo 115? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, seja toda a glória, por teu amor, por tua fidelidade. Porque as nações dizem, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como Ele deseja, como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e de ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Eu queria parar aqui 1 minuto, mas eu vou continuar depois. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Aquilo que você construir no seu coração, vai ser isso que você vai ser. E não vai passar disso. Você nunca vai chegar no propósito. Porque você construiu um altar de idolatria no seu coração. E você é exatamente igual a esse altar. Não passa disso. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Ó sacerdotes, descendentes de Arão, confiem no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. O Senhor lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel. E os sacerdotes, descendentes de Arão, abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique bênçãos para vocês e seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor que fez o céu e a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Eu queria parar por aqui. Agora eu vou falar a última parte sobre posicionamento. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu à humanidade. Ele deu a nós. Nós somos mordomos do Senhor aqui nessa terra.
Os falsos deuses, eles não têm boca. Eles têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm mãos, mas não apalpam. E têm pés, mas não andam. O que é isso, gente, dentro do nosso coração? Você deu autoridade, você deu legalidade, você alimentou com críticas, muitas vezes, esse altar no seu coração. Mas eles não passam de ídolos que nós criamos. E o Senhor nos deu a terra para que nós fôssemos mordomos e bons mordomos dela. Posicionamento. Aí agora eu vou falar a última parte sobre isso. Quando você se posiciona, deixa eu falar uma coisa. A primeira coisa que eu preciso falar, quando você se posicionar, você vai perder. Se você se posicionar, você vai perder amigos. Vai perder. Você vai perder liderados. Você vai perder. Se você se posicionar no Senhor, você vai perder. É uma triste notícia, mas eu preciso te falar. Você vai perder amigos. Você vai perder muita coisa se você se posicionar. Mas o Senhor colocou algo no meu coração. Aquele que mantém os olhos em mim, nada perde. Com os olhos naturais, você está perdendo. Mas os olhos espirituais, você não está perdendo. Nós aprendemos por repetição. E por que a gente precisa vir para a igreja? Porque a gente precisa criar o hábito de vir para a igreja. A gente precisa criar o hábito de ir para a célula. A gente precisa criar o hábito de vir para a rede, não perder as redes por qualquer coisa. A gente precisa criar o hábito de vir, de frequentar a igreja. Por nós e por nossos filhos. Por nós e para a próxima geração. Por nós e por eles. Vá à igreja. Não se aparte da comunhão. A igreja, gente, deixa eu te falar, a igreja te mantém em contato com a realidade. Porque você pensa assim, não, mas na igreja acontece isso. Acontece. 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 Não, mas ela é isso, ela é aquilo. Acontece. Vá à igreja, aprenda por repetição. Não desista, permaneça, como o pastor Wesley fala. Vá à igreja, vá para a célula, cumpra os seus compromissos, posicionamento. Gente, deixa eu falar uma coisa, outra coisa que o Senhor colocou no meu coração. O inimigo, ele não ataca. Se eu fui para um evento, se eu não fui. Não, ele ataca posicionamentos. Posicionamento. Vá à igreja, tenha contato com a realidade. Mas tendo contato com a realidade, não esqueça de ser espiritual e de ter uma visão espiritual sobre as coisas. É difícil. Na hora a gente fica bravo. Mas depois que passa, a gente consegue ter uma visão espiritual das coisas. Que a nossa vida mostre Jesus, sim. Mas que a nossa boca também fale de Jesus. Porque é claro que a gente vai falar, não, com o meu posicionamento a pessoa está vendo que eu sou cristã. Eu não faço mal para ninguém. Mas você não está falando de Jesus. Você é uma pessoa certinha. Faz tudo certinho. Mas a sua boca não glorifica aquele que é soberano. Aquele que está acima de tudo. Você não fala para as pessoas de Jesus. Ah, não, eu sou uma pessoa certinha, bonitinha, arrumadinha. Eu não faço mal a ninguém. Olha, eu estou ganhando Jesus com o meu testemunho de vida quietinha. Não tá. Deus te deu uma boca. Abre a boca e fala. Fala do amor de Jesus. Ah, eu não sei fazer, eu sou tímida. Eu também sou. Mas aos pouquinhos, mas vai falando. Vai falando. Abre a boca e fala. Gente, outra coisa. Leia livros.
Eu não sou contra as pessoas que acham que apenas ler a Bíblia não é apenas. Gente, a palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus é vida, eu não duvido disso. A palavra de Deus traz verdade para o nosso coração. A gente não pode passar um dia sem se alimentar da palavra de Deus. Isso é ponto, isso é critério, isso é básico. Isso é caneta Bic. Não muda. Funciona. Caiu, mas funciona. Mas leia bons livros. Não se permita viver um ano de 2026 sem mudar essa cultura na sua vida e na vida de alguém, dentro da sua casa. Leia livros, compartilhe sobre livros, troquem livros. Mas a gente precisa, gente, porque isso é cultural. Nós não somos orientados na escola a ler livros. Nós somos orientados a acreditar em tudo que eles falam. Tá bom, tudo bem. Não discuta. Mas leia bons livros. Saia dessa vida de, meu Deus, eu não gosto de ler. Tudo bem. Não é bom no começo, mas depois você cria um hábito. Crie novos hábitos. Eu vou chegar nessa parte. Leia bons livros, gente. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Mas procure boas leituras e leia livros. Todos os dias, se possível. A sua forma de falar muda quando você começa a ler. Você para de falar tanta... Não só tanta besteira, mas tanta gíria. Nós temos aqui, né, cultura daqueles que não lê, mas nós precisamos quebrar esse ciclo. E aí eu vou entrar no ponto final. Nós precisamos, com o nosso posicionamento, quebrar ciclos familiares. Isso é outro altar que tinha no nosso coração. Não no meu coração, mas tinha no coração da minha casa, da minha família, eu e meu marido. Ciclos horríveis. Nossa, mas você casou com um filho de pastor? Casei. Deu em nada. Agora tá dando. Foi difícil. Não é assim. Ele precisou aprender também. Nós viemos de ciclos familiares terríveis, onde eu nunca, no começo do casamento, abaixava a voz, o tom de voz para falar com meu marido. Nunca. Ele falava, eu retrucava. Ele falava, eu retrucava. Ele falava, eu retrucava. Porque foi um ciclo familiar meu. Gente, vícios não quebram ciclos. Você precisa identificar os seus vícios e quebrar os ciclos familiares. Comer comida de verdade era um ciclo que na minha família é diferente. Era besteira, não. Comida de verdade, gente. Arroz, feijão. Arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão. E aí, carne, ovo. Não, quem quiser ser vegano, amém. Vá, siga. Treino, gente, a minha célula está me ensinando sobre quebrar esse ciclo. Eu não poderia deixar de falar. As princesas estão ali, não podia deixar de citar isso. Gente, eu sou a pior pessoa para fazer exercício. Me chama para jejuar, mas não me chama para levantar uma perna assim, para andar, para caminhar. Ô, pessoa ruim. Eu. Academia eu odeio. Desculpa, perdão. O ambiente em si. Mas eu sei que ela é importante. Você não está em pecado se você vai. Eu sei que ela é importante. Eu só não consigo criar o hábito de ir. Porque eu nunca tive isso. Mas eu preciso quebrar esse ciclo também. Então eu estou fazendo o quê? Caminhando. Pelo menos eu já saí do lugar. E aí eu ficava assim, não vou porque eu tenho a Isabela. Não vou porque eu tenho a Isabela. Aí o William falou, vamos os 4. Eu falei, a Isabela não vai aguentar ir ali e voltar. Pois, gente, ela vai lá no ponto final do Parque Florestal, 4 quilômetros, vai e volta. E não pede colo. Chega na rua de casa, ela pede, pai, me dá uma cacunda. Porque a rua de casa não é fácil, não é para qualquer um, aquela rua da minha casa. Mas a gente precisa quebrar esse ciclo, gente. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu aprendi isso com a minha célula.
Pastora, você precisa cuidar do seu corpo. Eu sei, mas eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Vergonha na cara que eu não tenho. Então eu preciso comer uma banana todo dia. Ah, meu Deus, mas tem que ser prata. Eu preciso comer uma maçã todo dia. Ai, maçã, uma coisa... Mas precisa, Carol, não tem o que fazer. Deus deixou comida de verdade pra gente. A gente tá trocando pelo quê? Pelo um pacote de bolacha recheada. Nuggets. Hoje foi nuggets, gente. Mas a correria. Hoje eu enfiei uns nuggets lá na air fry e falei, glória a Deus, aleluia. Vai ter dia que você vai comer nuggets. Tá tudo bem. Mas não faça disso a sua rotina. Quebre esse ciclo na sua vida. Gente, eu não posso olhar pra Paula e não pensar num ciclo que ela me ajuda, mesmo sem saber. Minimalismo. Eu amo. E a Paula me ensina nisso. Para que você precisa de tanta coisa na sua casa, no seu guarda-roupa? Doa. Abre espaço. Como que Deus vai entrar se está tudo tão ocupado? Você precisa tirar para Deus entrar. Eu quero me esvaziar de mim. Tem a música da Nívia. Para Deus entrar. Gente, se você... fechando esse ciclo, né? Ciclo de treinar, de andar, de caminhar, de artes marciais. Oh, meu Deus. Gente, é bom praticar artes marciais. Eu nunca fiz, mas é bom. É bom, eu sei que é bom, mas eu nunca fiz, mas é bom. Esporte, música. Música de verdade. Gente, essa geração, e até a gente, não sabe o que é parar 5 minutinhos e ouvir uma música clássica. Um ou outro. Não sabe. Não sabe. Minha filha não sabe nem o que é música clássica. Música clássica. Sabe aquela música que você só vai ouvir um instrumental? Deu meu tempo? Faz tempo, né? Então a gente precisa abrir a nossa mente para essas coisas, gente. Isso é posicionamento novo. E com esse último, né? Salmo 115, eu queria encerrar dizendo que sim, nós precisamos de reconhecimento, nós precisamos de identificação, mas nós precisamos de transformação e ela só vem com o nosso posicionamento. E como eu faço isso? Gente, os ídolos do nosso coração. Assim, para as pessoas que têm estátuas mesmo, aqueles ídolos, e para nós que temos ídolos no nosso coração. Um ídolo, ele nunca vai te chamar para o confronto. Porque ele tem boca, mas não fala. Ele nunca vai te chamar para o confronto. Jesus te chama. Mas sabe como que ele te chama? Ele te chama para a mesa. No domingo, agora, eu já vim para a igreja assim, carregada. Eu vim para a igreja assim, furiosa. Mas eu vim porque eu preciso repetição, 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 repetição. E eu vim. Tava um dia difícil. E aí, para completar a cereja do bolo, a minha filha mais nova, claro, porque ela é um próprio ensinamento na minha vida, e glória a Deus, ela vai na cantina, simplesmente pede um pão com linguiça, um brigadeiro e um refrigerante. E alguém vendeu para ela. Ela tem 5 anos. Mas eu sei que ela é liberdade, né? Glória a Deus pela vida da Clarinha, que é a melhor amiga da minha filha, gente. Tá fazendo aniversário hoje. E ela sentou com aquele pão com linguiça daquele tamanho. Eu falei, Isabela, você não vai comer isso. Eu vou porque... Eu respirei. Falei, come o salgado primeiro, depois o doce. O que ela fez? Comeu o brigadeiro primeiro. Para que refrigerante? Levei para casa o balde com pão com linguiça. O combo.
O brigadeiro ela comeu, não dividiu nada com ninguém, bebeu o refrigerante todo. O pão com linguiça eu levei para casa. Chegamos em casa, eu fiquei quieta. Não briguei com ela aqui na igreja, deixei ela continuar. Correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. Chegamos em casa. O que nós fizemos, eu e o William? E é a forma que a gente tem aprendido a corrigir as nossas filhas. Senta aqui. Ele não foi corrigido assim quando ele era mais novo. Eu não fui corrigida assim. Mas em Cristo, nós aprendemos a quebrar ciclos familiares. E até isso a gente precisou quebrar. Porque eu vim de uma casa que eu não tinha pai. Então, não ouvir homem para mim já era normal. Só que ele veio de uma casa com um pai super autoritário. Que nunca chamou para a mesa para resolver os problemas. E não julguem, tá, gente? É normal, tá todo mundo aprendendo. Tá todo mundo sendo pai pela primeira vez, tá todo mundo aprendendo. Mas ele precisou fazer um papel de pai quebrando ciclos. E ele falou, vamos sentar aqui na mesa. A partir de hoje é isso. Eu quero ouvir vocês. Ouviu as minhas filhas. Quando que na infância algum pai aqui parava para ouvir a gente? Isso não existia, não é só na família dele. Na minha já não existia mesmo, né? Mas na dele, mas na sua também, talvez não. E ele sentou e ele ouviu um lado, ouviu o outro. E ele falou, a partir de agora é assim, assim, assado. E, gente, isso é outra estratégia do diabo. O diabo tirou a figura do homem de dentro da casa. A figura de autoridade. Aí agora, tudo que é filme, tudo que é desenho, o pai é um banana. O homem é um banana. Por quê? Para tirar a figura de autoridade do homem. O homem não precisa ser autoritário, mas ele precisa ser autoridade. O olhar dele para as minhas filhas, elas calam, elas obedecem. Eu falo 500 vezes. O William olha, a coisa muda. O homem precisa recuperar a autoridade dele de homem. Não é bruto. Não é ser ignorante. Não é ser mal educado com a esposa e com os filhos. Mas é saber ser autoridade dentro de casa. Isso também é um ciclo que a gente precisa quebrar. Familiar. E ele chamou as meninas para a mesa e resolveu e conversou. E houve choro, e houve arrependimento, e houve perdão, e houve desculpa. Porque é assim que Jesus resolve as coisas com a gente. E tudo que eu falei aqui, gente, não é para acusar ninguém. Porque foi o que eu vivi. E eu ainda falei, Deus, é isso mesmo? Porque isso aqui foi para mim. E eu só obedeci. Então, o Senhor te chama para a mesa. E sabe, uma coisa que a gente, toda segunda-feira a gente tem feito o nosso culto familiar. Nossa célula familiar, que seja. E ali cada um compartilha um pouco a palavra. Não é só o meu marido que abre a boca para falar. Ali, gente, nesse culto familiar, foi onde eu aprendi a tirar a vergonha de orar na frente do William. Eu morria de vergonha de orar perto dele. Vergonha de orar com ele. Mas ali, no culto familiar, isso foi sendo quebrado. Isso já vai fazer 2 anos, ou mais até, que a gente já está fazendo. Foi ali que eu venci a vergonha de orar com ele e por ele. Porque eu orava, mas eu no meu canto e ele no dele. Só ali, nesse tempo de mesa, juntos, louvando, cantando, errando as letras, com pipoca, com café. Ai, meu Deus, não sei o quê. Desse jeito, do nosso jeito, da nossa casa. E ali a gente foi quebrando muitos ciclos familiares. E esse culto familiar que a gente tem feito, com a graça e a direção do Senhor, tem trazido curas emocionais na minha casa, gente. Na minha vida, na vida dele e na vida das meninas. Nessa segunda-feira, até a Samela desceu para o nosso culto familiar. E sabe por que eu estou falando isso, gente? E eu vou falar isso com muito amor, com muito respeito no meu coração. Se você acha que a salinha tem o poder de discipular os seus filhos, não tem. Eles ficam com as crianças 1h30, uma vez por semana. Os filhos são seus. O trabalho que eles fazem é excelente.
E eu amo. Porque a minha filha fala e vem e mostra. É excelente. Mas o trabalho deles é um pingo no oceano. Quem discipula filho é pai e mãe dentro de casa. Na mesa, no sofá, como diz a palavra. No caminho. No caminho. Enquanto sai para comprar uma carne. Enquanto vai buscar no ponto. Enquanto senta para assistir uma série. Enquanto lava a louça junto. É no caminho que a gente discipula pai, que a gente discipula filhos e que a gente é discipulado um ao outro. É no caminho. A salinha, ela ajuda, mas aí, deixa eu falar uma coisa. O que você faz em janeiro que não tem salinha? Que eles estão de férias, de recesso. Você faz como? Se você só entrega para eles. É nossa responsabilidade. Eles são uma ajuda, apoio. Eles são um braço. Mas quem discipula os nossos filhos somos nós, dentro de casa. Se você tem olhado para o seu coração e visto que você tem andado numa linha reta com Deus, tem coisa errada. O Senhor não nos chama para viver nessa linha reta. Tem muito mais. Tem muito mais. E a gente precisa identificar os ídolos do nosso coração. Ministério não pode ser um ídolo no nosso coração. Muito menos uma fuga. Eu vou fazer isso para me verem livre dali. Eu vou ficar aqui para não poder ir para lá. Não. Se você está olhando isso é um desprezo com aquilo que Deus deu nas suas mãos. Faça com amor e com excelência. Quebre esse ciclo. A gente fez um TPM com as meninas. TPM é assim, tem 2 significados, né? Claro, para a mulher. Mas é transformadas pelo mestre. E eu olhei para elas e eu falei assim, meninas, tinham algumas lá. E eu, é o quê? Transformadas pelo mestre. É tudo intencional. Foi Jesus, não foi eu não. E aí eu olhei para elas e eu falei assim, meninas, quem de vocês aqui teve uma mãe que orou, que foi aquela mãe que ungiu, que colocou a mão na cabeça, que orou antes de sair, Gente, uma levantou a mão e é a única que não está na igreja. As outras todas que estão na igreja, as mães não faziam isso. E não é culpa, mas é porque elas não faziam. Nós não aprendemos com as nossas mães. Mas agora é a nossa vez de fazer. E com os nossos filhos nós vamos fazer diferente. E que a gente reconheça, gente, os altares do nosso coração, os ídolos do nosso coração. Quem tem sido maior na nossa vida, que não é Deus. O seu tempo. Você não tem tempo para vir para a casa de Deus. Que mentira deslavada. Sabe por quê? Porque o tempo é dele. Você precisa se arrepender. E você precisa se voltar para o Senhor. E não é porque eu estou falando. É porque o tempo está passando. E Ele é digno de tudo. Ele é o seu Pai. A gente precisa reconhecer os altares do nosso coração. E sair dessa linha linear da nossa vida. E viver um ano diferente. Mas nada muda se a gente não mudar. Nós precisamos disso. Reconhecer o Senhor. E quebrar esses ídolos do nosso coração. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, é com muita alegria, Senhor, que eu entrego para o Senhor aquilo que o Senhor me entregou nessa noite, Pai. É teu. Senhor, o coração de cada um aqui não me pertence. Eu não sei o que o Senhor falou com cada um aqui, mas o Senhor sabe, Pai. Eu te devolvo, Pai, eles. Eu te devolvo aquilo que é do Senhor, que não é meu,
que foi a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa ter produzido em nós fruto de arrependimento nessa noite. E que nós possamos olhar para o Senhor, Pai, como aquele pai que sim, corrige o filho que ama, mas que vem para a mesa, que nos coloca ali olhando nos seus olhos e nos arrependendo do nosso pecado e quebrando esses ídolos do nosso coração e aprendendo a colocar o Senhor como soberano nas nossas vidas, Pai. Senhor, recebe, cada um aqui recebe o lugar do Senhor no nosso coração, Pai. Porque é tão fácil para a gente olhar para quem está lá fora e falar que eles não priorizam, que eles não fazem. Mas nós estamos aqui dentro. E nós também estamos tendo ídolos. Estamos colocando coisas. Estamos nos negando. Quantas vezes o Senhor fala para a gente: vai lá e pede perdão para aquela pessoa. Vai lá e abraça aquela pessoa. Vai lá e volta a ter uma amizade com aquela pessoa. Quantas vezes o Senhor tem falado e soprado direções no coração de cada um aqui. E nós temos sido resistentes. Não temos obedecido a tua voz. Pai, nos perdoa nessa noite. Nós entregamos, Senhor, sem emoções, mas com raciocínio, porque o culto do Senhor é um culto racional, o culto ao Senhor. E com a nossa mente, com o nosso coração, nós entregamos, Pai, ao Senhor. Por mais que a gente não esteja sentindo, que alguém aqui não esteja sentindo, o Senhor começou uma obra. E o Senhor é aquele que é fiel para cumpri-la. Pai, obrigada. Obrigada pela tua palavra que nos enche, Senhor. Eu amo a tua palavra, Senhor. A tua palavra nos enche, nos alimenta. A tua palavra nos confronta. A tua palavra nos mostra quem nós somos. A tua palavra olha nos olhos. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo, por deixar a Bíblia escrita para nós. Obrigada por nos ensinar. Leva, Senhor, cada um aqui hoje para a sua casa. E que cada um de nós possamos refletir na tua palavra, Jesus. Obrigada. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Pai. Nós somos, Senhor, o povo que o Senhor escolheu para viver aqui e agora. E se nós conseguirmos mudar essa cultura, pelo menos aqui dentro, Pai. Se nós conseguirmos mudar essa cultura dentro de nós, nós vamos conseguir impactar os outros lá fora, Pai. Nos ajuda, nós te amamos. Em nome de Jesus, amém. Amém, acabou, é isso. Acabou? Agora nós vamos tirar uma foto e vamos comer na cantina.